Olá, meu nome é Luana, eu sou tatuadora e ilustradora. Também sou iniciada nas artes mágicas e busco me especializar em magia e vivência com dragões. Hoje eu vim falar um pouco sobre a presença do dragão no mundo da arte e da tatuagem, buscando analisar as suas origens e simbolismos. Eu vou começar falando sobre o dragão e a sua simbologia e presença nas diversas culturas e depois falarei um pouco sobre a história da tatuagem. Em seguida, vamos tentar costurar os assuntos e trazer uma análise das funções mágicas da tatuagem. Para podermos entender a presença dos dragões na tatuagem, devemos primeiro analisar a sua presença no mundo da arte e da mitologia e buscar descobrir as suas primeiras representações artísticas. O dragão é uma criatura mitológica conhecida e cultuada desde os povos antigos e que possui significações diversas de acordo com as diferentes culturas. Para os cristãos, o animal é visto como algo a ser temido. Uma das imagens mais conhecidas dos dragões é oriunda das lendas europeias, celta, escandinava, germânica, mas a figura é recorrente em quase todas as civilizações antigas. Talvez o dragão seja um símbolo-chave das crenças primitivas, assim como outras criaturas que são recorrentes em vários mitos de civilizações sem qualquer conexão entre si. Há a presença de mitos sobre dragões em diversas outras culturas ao redor do planeta, dos dragões com formas de serpentes e crocodilos da Índia até as serpentes emplumadas adoradas como deuses pelos astecas, passando pelos grandes lagartos da Polinésia e por diversos outros, variando enormemente em formas, tamanhos e significados. Muitos povos celtas, por exemplo, possuíam imagens de dragões em seus brasões familiares. E há também muitas imagens de dragões como estandartes de guerra desses povos. Assim, ao contar histórias de vis-dragões sendo enfrentados e vencidos por nobres heróis cristãos, os escritores cristãos também estavam fazendo uma apologia da sua religião contra as antigas tradições locais. Tanto na narrativa nórdica quanto nas de origem celta, o dragão vincula-se a simbolismos de fertilidade. Sendo um animal crônico, fertilizador da terra e habitante dos submundos, nada mais natural para o folclore do que encontrá-lo guardando virgens ou tesouros. E é assim que o dragão aparece em muitas lendas antigas. Simbologia e magia dos dragões. Na alquimia, o dragão expressa a manifestação do ser superior. Há 4 dragões alquímicos: o dragão do ar, que é o Mercúrio dos sábios, o dragão da água, o sal harmônico, o dragão do fogo, o enxofre dos sábios e o dragão da terra, o chumbo dos sábios. Além desses elementos, o sangue do dragão é o ácido e o processo corrosivo do trabalho alquímico. Como criatura alada, o dragão apresenta poderes do elemento ar e a volatilização. É a força expansiva, inteligência, pensamento, liberdade, a expansão psicomental, a elevação espiritual. Como criatura ígnea, é capaz de cuspir fogo. Ele possui os poderes do elemento fogo, a calcinação, a força radiante, a energia ígnea que cria e destrói. É o aspecto que está relacionado à intuição espiritual, que vem como uma labareda, e a vontade espiritual. Como criatura escamosa aquática, o dragão expressa os poderes do elemento água, a força fluente e a dissolução da matéria. É o aspecto que simboliza emoções superiores, a alma, o inconsciente individual como fonte de conhecimento. Como um ser terrestre que caminha sobre 4 patas e habita em profundas cavernas, o dragão representa poderes do elemento terra, a força coesiva, a matéria e o corpo físico do alquimista. Muitas vezes, a imagem do dragão confunde-se com a imagem da serpente em diversas culturas. Serpentes gigantescas guardam tesouros e portais, trazem conhecimento e apresentam desafios. Muitas vezes é difícil diferenciar esses dois seres, pois em inúmeros registros da história e dos mitos é como se fossem a representação de uma mesma energia.
Sobre o uso do símbolo do dragão na cultura nórdica, devemos mencionar que os maiores e mais bem equipados navios nórdicos eram decorados com cabeças de dragão em sua proa ou popa, como um sinal de força, bravura e poder. Também devemos lembrar que bandeiras com imagens de dragões eram usadas no campos de batalha pelos nórdicos e também pelos anglo-saxões, para intimidar os inimigos. Portanto, podemos dizer que o dragão é um dos grandes símbolos que definiu a era medieval. Agora vamos falar um pouco sobre tatuagem. Tatuagem como uma prática milenar. Nos dias atuais, todos nós conhecemos alguém que possui uma tatuagem eternizada na pele. Ou até você que está vendo, será que possui alguma? Não é à toa que o mercado de tatus cresce a cada ano. Em 2017, por exemplo, esse mercado cresceu 24%, ignorando completamente as crises que afetaram outros setores. Por mais que esteja em alta hoje em dia, estudos mostram que o ato de desenhar símbolos e marcas na pele é uma prática milenar, utilizada para diversos fins, como diferenciação de povos e tribos, símbolos para manter um status de virilidade e respeito, marcação de criminosos e até práticas religiosas. Os humanos possuem um impulso natural de registrar eventos significativos e marcar a si mesmos desde o início da civilização. Onde foram os primeiros registros de tatuagem? Os registros históricos afirmam que as primeiras tatuagens foram realizadas em datas entre 4000 e 2000 a.C., encontradas originalmente nos corpos de nativos de países como Egito, Indonésia, Nova Zelândia, Filipinas, Polinésia e Japão. No Egito Antigo, as tatuagens eram realizadas através de uma injeção subcutânea de um pigmento escuro, que poderia variar entre as cores preto e azulado, utilizando fuligem e óleo. A perfuração na pele era realizada com um instrumento perfurante com bronze em sua ponta ou com a espinha de peixes. Os primeiros registros de corpos com tatuagem. Os dois corpos mais antigos encontrados por arqueólogos foram primeiramente Otzi, uma múmia congelada embutida em gelo glacial em Alpes orientais perto do Monte Similão, na fronteira da Áustria com a Itália, datado de 3250 a.C. Otzi tinha 61 tatuagens em todo o corpo, localizada em pontos que coincidem com os atuais pontos de acupuntura, que podem ter sido feitas para tratar sintomas de doenças que a múmia Otzi parecia ter sofrido, como parasitas digestivos e artrose. Alguns cientistas acreditam que esses pontos indicam uma primitiva forma de acupuntura. A segunda é a sacerdotisa da deusa Hathor, Amunet, encontrada nas proximidades do rio Nilo, no Egito. Seu corpo continha desenhos de várias linhas e pontos na região das pernas, braço, colo e dedos. Os traços formavam um grupamento de pontos em padrões geométricos abstratos associados a rituais de fertilidade. A origem do nome tatuagem. A palavra tatu ou tatuagem em português que nós utilizamos nos dias de hoje foi graças ao capitão James Cook, que também descobriu o surf, em suas viagens para a Oceania em 1769. Conhecendo uma das tribos Maori, se deparou com a tradição da prática da tatuagem e escreveu em seu diário a palavra tatou, também conhecida como tatau. O nome é proveniente do som feito durante a execução da tatuagem, no qual se utilizavam ossos finos, como agulhas, e um martelinho para a introdução da tinta na pele. A prática de registrar suas viagens na pele se espalhou de maneira muito rápida entre os marinheiros ingleses e americanos. Rapidamente se tornou uma tendência e uma característica marcante da classe. No fim do século XIX, cerca de 90% dos marinheiros já possuíam algum tipo de tatuagem no corpo. Com a circulação dos marinheiros, a palavra tatu entrou em contato com diversas outras civilizações pelo mundo. Tatuagem nos marinheiros. Os pescadores e principalmente os marinheiros, através de suas viagens para a Ásia e a Oceania, criaram o costume de tatuar no corpo as aventuras que tinham vivido, os lugares por onde tinham passado, mulheres que amaram e tiveram romances, perigos que enfrentaram e superstições que acreditavam. O estilo old school, também conhecido como tatuagem de marinheiro, tem características marcantes por linhas grossas,
rústicas, tons fortes e sem muitas variações. Âncoras, sereias, barcos, animais marinhos e instrumentos de navegação são os símbolos mais comuns e servem de inspiração até hoje para muitas pessoas. Qual foi o povo pioneiro com a prática de tatuagem? Apesar de existirem povos mais antigos que iniciaram as práticas de tatuagem e marcar o corpo em geral, muito antes de Cristo, não é possível afirmar que houve um evento inicial ou um lugar específico onde as tatuagens se desenvolveram e espalharam. Diversos povos em todo o mundo criaram esse hábito de forma paralela e independente, sem nunca terem entrado em contato, e foram desenvolvendo as suas próprias tradições de tatuagem. Isso é incrível, pois tatuar-se, marcar o corpo, é uma prática milenar e universal, humana, de comunicar-se e expressar a sua identidade como algo comum existente em todos nós, independente do tempo e espaço. Tatuagem na Europa. Tatuagem nos povos gregos e romanos. Inicialmente, os gregos e romanos, a tatuagem decorativa era desprezada e eram utilizadas somente para marcar prisioneiros de guerra, criminosos e escravos. Apesar disso, na época da Antiguidade Tardia, a prática passou por mudanças culturais e começou a ter o seu conceito revisto. Isso fez com que soldados romanos e fabricantes de armas criassem o costume de tatuar para registrar eventos significativos em suas vidas, como guerras vencidas ou em memória a pessoas importantes em suas vidas. Mas não foram eles que criaram a ideia de tatuar as datas e números romanos. Isso é um costume que já surgiu no século XX. Para os povos germânicos e celtas pré-cristianismo, assim como para os pictos, que habitavam as ilhas britânicas, a tatuagem era comum em ambos os sexos. Na verdade, a palavra Bretanha deriva de Britons, ou pessoas dos desenhos, como os pictos eram descritos pelo próprio Júlio César, no livro 5 das suas Guerras da Gália. Por sua vez, o nome Pictus deriva de uma palavra latina que significa pintados, uma referência às suas pinturas ou tatuagens. Entretanto, continua-se em debate se as pinturas eram religiosas, decorativas, místicas ou um pouco de cada. Tatuagem em tribos germânicas e vikings. Diversas tribos na Europa Central, germânicas e celtas no período pré-cristão, possuíam o costume de eternizar seus corpos com tatuagens de desenhos elaborados, inspirados em guerras, hierarquia de guerreiros e um culto aos seus deuses. Os vikings, por exemplo, eram um povo temido em toda a Europa e muitas vezes utilizavam as tatuagens para amedrontar os seus inimigos ou como uma homenagem às façanhas dos seus deuses. Odin, runas, dragões são exemplos das tatuagens que os nórdicos fizeram com o intuito de protegê-los durante as suas expedições pelo Mediterrâneo e suas batalhas, a fim de serem dignos de entrar em Valhalla, o seu paraíso. Tatuagem e cristianismo. Para os cristãos, em meio às cruzadas, a tatuagem de cruz era considerada uma importante marca de batalha que garantia ao soldado um enterro cristão. Devido às tradições e valores na religião do período da Inquisição, o conceito das tatuagens mudou e passou a ser considerado mal visto e uma mutilação corporal. Com isso, as tatuagens foram proibidas, consideradas um pecado e motivo de perseguição por profanar o corpo que era considerado um templo de Deus. Tatuagem na América do Norte. Nessa região, podemos identificar as tatuagens antigas nas civilizações inuites ou esquimós, que habitavam regiões do Canadá, Groenlândia e Alasca a partir do século XIII. Eles utilizavam as tatuagens com fins religiosos para obter paz na vida após a morte e com objetivos estéticos, buscando a beleza. As marcas eram feitas com agulha e linha, que era coberta de fuligem e então arrastada sobre a pele, seguindo um padrão específico. Nessas tribos, a tatuadora era uma mulher mais velha, em geral uma parente, e havia uma crença de que apenas as almas dos guerreiros mais valentes e as mulheres com grandes e belas tatuagens teriam acesso ao pós-vida. As mulheres esquimós usavam tatuagens que, junto a outros enfeites faciais, serviam para aumentar a beleza feminina.
Essas tatuagens sinalizavam o status social de uma mulher, por exemplo, que ela estava pronta para casar e ter filhos. As tatuagens muitas vezes eram extensas e incluíam linhas verticais no queixo, com um desenho mais intrincado nas partes da bochecha e em frente às orelhas. Os povos indígenas da América do Sul estão entre os tatuadores mais prolíficos do mundo, mas o genocídio que sofreram com as colonizações fizeram com que restassem poucas tribos que ainda mantêm a tatuagem como prática. Um deles é o povo Caiabi, que habita hoje no Parque Indígena do Xingu. Para os Caiabi, a tatuagem do rosto serve tanto como uma marca tribal para identificação de indivíduos como membros da tribo, como com a atribuição da alma dos indivíduos em rituais de iniciação. Tatuagem oriental. A sociedade oriental teve uma grande influência histórica envolvendo tatuagens, uma prática regada de valores e significados que servem de inspiração para tatuadores e tatuados de todo o mundo. Acredita-se na China que o dragão seja uma criatura de origem chinesa que representa a força e a glória do imperador, bem como o sol. Na China, ele está associado à chuva, uma vez que controlava a água, essencial para as colheitas. Diz a lenda que a maior cheia que o país enfrentou correspondeu à perturbação de um dragão pelos homens. Além disso, na China, os dragões são considerados guardiões de tesouros, sejam eles materiais como ouro ou simbólicos como o conhecimento. Tatuagem de dragão chinês. Na China, o dragão é um dos símbolos mais poderosos e geralmente está intimamente associado à boa sorte e ao poder. É um dos 5 animais sagrados que representam as direções do mundo, os pontos cardeais e o centro, e está relacionado com o começo. O dragão representa o leste, a madeira, a cor verde e a primavera. Então, o dragão também simboliza o equilíbrio no mundo e nele existem alguns dos antagonismos do cosmos, fogo e água, céu e terra. E é por isso que é uma criatura que desperta medo e admiração ao mesmo tempo em diferentes culturas. No Oriente está sempre associado ao sucesso, desempenho, prosperidade, proteção e lealdade. Eles são sinônimos de sabedoria e são os controladores dos elementos da natureza relacionados à água. Os dragões não incorporam o fogo como representações do Ocidente, mas respiram nuvens e podem causar tempestades ou inundações quando estão com raiva. Claro, na China, o dragão também corresponde a um dos signos do zodíaco e muitas pessoas tentam ter seus filhos nascidos no ano do dragão, pois isso significa abundância, saúde e vida longa. No horóscopo chinês, o dragão é um símbolo yang e as pessoas nascidas sob esse signo têm a tendência de ser autoritárias, impetuosas e decididas. Para eles, as pessoas nascidas no ano chinês do dragão serão pessoas abençoadas com vida longa, saúde, riqueza e felicidade. Inicialmente, a figura do dragão esteve associada às divindades, às águas fertilizantes da serpente e o divino sopro da vida do pássaro. Somente mais tarde, o dragão adquiriu aspectos malignos, tornando-se, portanto, um símbolo ambivalente, o criativo e o destruidor. Os desenhos e ilustrações de dragões foram criados muito tempo depois das histórias em si, e é comum ver dragões segurando uma esfera que representa uma espécie de energia que está associada à criação, onde apenas os bons conseguem absorver e aproveitá-la. Alguém aí pensou em Dragon Ball? Tatuagem na China. A tatuagem chinesa é uma arte milenar do seu povo, nomeada Xishen ou Wenshen. É traduzida literalmente como perfurar o corpo. Nos tempos antigos, a tatuagem era tratada como algo profano e indesejado para marcar no corpo. Atrelada fortemente à criminalidade, as tatus eram usadas para marcar criminosos e presos que seriam exilados. Sendo futuramente apropriada por esses grupos excluídos, a prática começou a se desenvolver e criar seus desenhos próprios e simbolismos, cobrindo as tatuagens de punição com desenhos muito grandes e bem trabalhados.
muito associado a animais e seres mitológicos como o elefante, carpa, macaco e o dragão. Muitas pessoas escolhem tatuar o dragão para representar equilíbrio de energias em suas vidas. Acredita-se que o equilíbrio é crucial para a obtenção de sucesso. Dragões no Japão. No Japão, as representações de serpentes e dragões estão associadas a energias sobrenaturais capazes de controlar os elementos da natureza, especialmente aqueles relacionados à água. Sua figura está muito ligada a desastres naturais, já que eles foram atribuídos a grandes chuvas e inundações quando foram ofendidos pelos mortais. Os dragões divinos eram os protetores dos palácios dos deuses. Os dragões terrestres foram responsáveis pelo curso dos rios. Os dragões espirituais abençoaram as chuvas. Os dragões guardiães possuíam e guardavam uma infinidade de tesouros terrenos. Os dragões japoneses associados à fortuna são chamados de Fukuryu e foram muito reverenciados. O Tatsu é o dragão mais comum da cultura japonesa e está sempre associado ao mar. Acredita-se que os dragões viviam em lagos e eram percebidos como energias espirituais. Fisionomia e design dos dragões japoneses. A aparência dos dragões japoneses é muito semelhante à dos dragões chineses e dos dragões coreanos. A diferença básica está no número de garras que eles têm em suas patas. Os dragões japoneses têm 3 garras, os chineses 5 e os coreanos 4. Na cultura de cada uma dessas 3 regiões, acredita-se que quando começaram a se expandir, voaram para o resto das regiões e começaram a perder ou ganhar garras. Tatuagem no Japão. A história do Japão com as tatuagens tem seus primeiros contos em 10.000 a.C., passando por diversas etapas. Já foi utilizada como estética decorativa, espiritual, status de coragem ou ainda para marcação de criminosos. O fato é que todas as tatuagens possuíam um significado social. O tebori é um dos métodos mais tradicionais de tatuagem na cultura japonesa. Seu significado é esculpido à mão, que consiste em utilizar uma longa haste de bambu ou de marfim. Ele possui agulhas de aço que podem ser dispostas em fileiras ou amontoadas, sendo pressionadas sobre a pele de forma manual. A tinta também costuma ser artesanal, produzida com extração de plantas e a partir de pedras moídas, misturadas com água. A tradicional tatuagem tebori foi usada pelos primeiros habitantes do Japão, os Ainus, compostos por pescadores, caçadores, artesãos que tatuavam seu corpo para se proteger de maus espíritos ou de acordo com a sua participação em um clã. Já as mulheres, por exemplo, tatuavam a ponta da boca nas bochechas quando se casavam. No Japão, o dragão representa a generosidade, a sabedoria e uma força que é utilizada em benefício da humanidade. Esses traços positivos colocaram os dragões entre os mais populares estilos japoneses de tatuagem. Origem das tatuagens na Yakuza. Quando se pensa em tatuagens de dragão, principalmente os japoneses, logo vem à nossa mente as tatuagens da Yakuza. O dragão está muito presente nesse costume tradicional japonês. A prática do fechamento de grandes pedaços de pele remonta a um dos grupos que acredita-se deu origem à própria Yakuza, o Bakuto. Jogadores itinerantes no período do Japão feudal, por volta do século XVIII, os Bakuto foram foras da lei que viajavam pelos feudos ganhando dinheiro com jogos de azar tradicionais, como o Hanafuda, um jogo japonês de cartas, e dados. Eventualmente, durante a era Edo, em que o Japão foi governado pelos shoguns da família Tokugawa, os Bakuto eram contratados pelo governo para entreter os trabalhadores dos feudos. Os jogadores podiam ficar com o dinheiro dos trabalhadores desde que pagassem uma porcentagem ao governo. Agora vamos nos transportar do Oriente para o Ocidente e analisar a figura do dragão e como ela é vista do lado de cá. Significado medieval.
Na religião e nas tradições da cavalaria cristã, esse animal que cospe fogo com chifres, garras, asas e cauda simboliza as forças do mal, carregando um significado negativo, onde matar um dragão simbolizava o conflito entre a luz e a escuridão, eliminando com isso as forças do mal. Um santo cristão lutou contra o dragão. Conhecemos essa história na lenda de São Jorge. No Ocidente, o dragão deixa de ser uma criatura considerada sagrada, protetora da ordem do cosmos e, em muitos casos, do ser humano, sendo possuidora de equilíbrio e representando o divino. Ele torna-se, então, um símbolo do mal e seu protagonista na multidão de narrações onde os valentes cavaleiros tiveram que enfrentar suas garras. Essa mudança pode ser dada por alguns fatos históricos, como as invasões dos bárbaros carregando escudos e bandeiras com símbolos de dragões e vikings atacando com seus navios cujas características das proas foram em forma de dragão. Portanto, para o cristianismo, o dragão representa um símbolo de Satanás, o oposto do bem. E por essa razão, é comum que os dragões terem significados relacionados à ganância, com guardas de ouro, bens materiais, com o fogo do inferno, com medo, terror e destruição. Apesar disso, os dragões mantiveram características como sua grande inteligência ou seu enorme poder. Em muitas culturas, como os vikings, ou em muitos emblemas ingleses, os dragões eram usados em seus símbolos e escudos como um sinal de força. Fisionomia e design dos dragões ocidentais. Quando falamos de dragões, a figura do dragão ocidental vem à mente normalmente, uma figura que está longe do dragão alongado na forma de uma cobra oriental. O dragão ocidental seria um tipo de lagarto gigante com um corpo blindado e com escamas e enormes asas de morcego. Tem uma cauda enorme e 4 patas poderosas. É claro que a característica inconfundível desse tipo de dragão é a capacidade de cuspir fogo pela boca. A partir daqui, a representação dos dragões ocidentais é praticamente infinita. Uma ou várias cabeças, grandes e pequenas, uma inesgotável variedade de cores, etc. O uso ritualístico das tatuagens sempre esteve presente, historicamente, entre muitos povos. Se nos ocuparmos de estudar a história do hábito da tatuagem entre os grupamentos humanos, teremos a tatuagem ocupando diferentes funções, desde em sociedades tribais para designar posição e função social de alguém, até atos ritualísticos, ritos de passagem, pactos sagrados, poderes ou simples ornamentação. A tatuagem também teve seu lugar como marca de discriminação social, indicação de ser escravo, de ser criminoso, de ser pertencente a um grupo social que deveria ser discriminado. Dessa simples digressão histórica, se conclui que a tatuagem ocupou e ocupa fins diversos em diversas culturas, com menor ou maior grau de importância, que só pode ser compreendido dentro de cada cultura. Hoje as pessoas se tatuam por diversos motivos: valorização e embelezamento estético, marcar que pertencem a um determinado grupo social, agredir padrões conservadores, expressar ideologias, disfarçar cicatrizes e outros sinais do corpo, tatuar em conjunto para expressar amizade, homenagear seus ídolos, lembrar da família, romances, curas, passagens difíceis da vida e sua superação. E há até os que tatuam o luto que sofreram, perpetuando na tatuagem a sua saudade. A escolha da imagem do dragão para a tatuagem muitas vezes resulta do seu significado oriental, referência de poder, sabedoria e força. Ao contrário da maioria das tradições ocidentais cristãs, em que ele simboliza o mal, o fogo, a personificação do caos e da natureza selvagem. Populares entre ambos os gêneros, as tatuagens de dragão costumam ser grandes, especialmente em virtude da sua riqueza de detalhes. A tatuagem de dragão é, talvez, uma das mais recorrentes quando se trata de escolher o tema central de uma tatu ao longo dos anos. Não há dúvidas de que os dragões são seres que transmitem uma força incrível, mas, ao mesmo tempo, possuem uma enorme beleza e estão sempre intimamente ligados ao mundo espiritual, sagrado e misterioso. Isso faz com que os dragões reúnam dois aspectos que são muito importantes
quando chega a hora de escolher um desenho para tatuar. Por um lado, os dragões têm um grande impacto visual e estético, e por outro lado, tem muitos significados de acordo com diferentes culturas com as quais a pessoa que vai fazer a tatuagem pode se sentir identificada. Como podemos ver, tanto as tatuagens como os dragões podem assumir inúmeros significados e funções, a depender do local e cultura em que estamos inseridos. Portanto, a tatuagem é uma forma de expressão extremamente pessoal e somente você saberá qual significado dará a sua arte no corpo. Fazer uma tatuagem de dragão é, então, uma oportunidade para você expressar a força desse poderoso, expressivo e mágico animal.